melhor jogador português da década de 80, de verde e branco, de dragão ao peito, ou de encarnado, na seleção, em Madrid ou nos restantes campeonatos em que jogou, foi sempre genial, polémico, brilhante e nunca previsível. Paulo Futre, em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Paulo, bem-vindo. Muito obrigada por teres aceitado aqui este nosso convite. Isto não foi fácil, não é? Porque o Paulo tem uma agenda sempre muito movimentada, muito entre Portugal e Espanha, não é? Pronto, mas já cá estamos. E eu gostava de perguntar se há uns anos, quando perguntasse, ou até mesmo o Paulo pensasse o que é que eu iria fazer depois do futebol, alguma vez pensou estar onde está? Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui contigo, Catarina, também com o Miguel. Um autêntico prazer. E eu sempre dizia, quando era miúdo, se não fosse futebolista, queria ser astronauta, não é? Mas se não fosse futebolista ou profissional, eu acho que ia ser um grande mecânico. Porque eu comecei a trabalhar como bate-chapas com 13 anos. Estive lá ano e meio, 2 anos. Adorava. Tinha jeito para aquilo e seria a minha profissão de mecânico se não desse jogador de futebol. Não? Mas alguma vez imaginou, E depois de terminar o futebol, que estaria onde está? Quer dizer, o Paulo continua super ativo, seja... Eu conto-te a história. Deixei o futebol, comecei a trabalhar como um broker, entre aspas... no futebol, um mediador. Não digo intermediário, porque pelos meus contactos tinha com as equipas de futebol, os presidentes e os agentes, então estava ali no meio. Retirei-me em 98, tive ali um ano e meio nisto, praticamente. Depois comecei como diretor desportivo do Atlético. Em 2003 deixei-o e em 2004, por aí 2005, há um grande amigo meu, o Miguel, jornalista, que vai para diretor da Telemadrid, da televisão Madrid, não é? E liga-me e diz: Paulo, ou ao português, necessito que me venhas dar com uma mão, não é? Um programa desportivo à tarde, aquilo era das 6 às 7 ou das 7 às 8. E eu até fui: Miguel, não me digas, tenho coisas que fazer. Eu vou tentar fugir, não é? Mas ele era um grande amigo meu, então lá fui ao programa dele. E no dia seguinte ele ligou-me e disse-me: ganhámos, não é? Ganhámos. E eu: ganhámos o quê? Ganhámos nas audiências. E aquela frase entrou tão forte dentro de mim. Isto ia ser uma segunda-feira e eu na sexta, ele ligou-me depois na terça, né? Que só sabe se ganha-se no dia seguinte. Sim. Como vocês sabem, as audiências. Na sexta-feira, como é que foi o resto? Perdemos. E eu: então conta comigo na segunda-feira. E fui lá, voltei e acho que foi até hoje. Porque o que é que eu vi a nível de televisão? Para mim, continua a ser competitivo. A única diferença que há entre a televisão, os jogos da televisão ou a competição da televisão com a competição dos jogos de futebol é que nos jogos de futebol sabemos logo o resultado depois de 90 minutos. Se ganhei, empatei ou perdi. Mas na televisão só sabemos no dia seguinte. Então isto deu-me uma pica tão grande que até hoje... Mas imagina, a carreira e a vida do Paulo neste momento não se resume só ao futebol. Muito engraçado, porque o Paulo tem tem feito imensas coisas, participou, fez umas mini participações nas novelas, fez uma aparição num reality show. Ou seja, o Paulo nunca fecha portas e gosta de experiências completamente diferentes e novas. Sim, estou sempre a fazer tudo o que venho, que eu vejo que me vou divertir-me e que vou passar bem. Vou para a frente. E também trabalhei em várias televisões em Espanha, mas também tive 4 ou 5 anos na Al Jazeera. Sim. Fiz 2 europeus e um mundial com eles, e também foi uma experiência incrível trabalhar porque é outro mundo, não é? Se eles são do Qatar, então aquilo é um mundo completamente diferente, onde eu me diverti bastante também. E passava muito tempo em Doha, incrível. Agora o Mundial vai ser no Qatar, mas eu ia quase todos os meses, quando havia Champions, a Doha, lá à capital, né, do Qatar. E esta questão de continuar sempre presente na televisão, nestes eventos paralelos, faz com que as novas gerações que já não viram jogar continuem a saber
quem é o Paulo, abordam-no com isso, a dizer que foram ver vídeos no YouTube. Sim, Porque continuaste a eu estar tenho, presente nos dias de hoje. a minha vida é dois mundos, não é? Eu vivo, uma coisa é Portugal e outra coisa é Espanha, não é? Isto é, não me aborreço, porque a mim, em Espanha hoje sou talvez o influencer número 1 nas redes sociais do Atlético de Madrid, não é? Sim. O Atlético de Madrid para mim foi tudo, fui jogador, fui capitão, fui embaixador, fui diretor desportivo, hoje sou o influencer número 1 E também por isso agora fez uma tatuagem e tudo. e também fiz uma tatuagem agora. Eu estou agradecido eternamente ao Sporting, que no fundo é o meu clube, sem ele não estava aqui. Depois eu digo sempre que tenho 2 costelas do Fogo do Porto, os meus amigos dizem que eu tenho 8. E depois o Benfica para mim foi uma honra enorme jogar, vi a grandeza do Benfica quando cheguei logo, no primeiro dia que cheguei a Lisboa, por isso foi uma honra, estou agradecido a todos, mas claro, ali Ainda é o estádio mais especial onde entra, o do Atlético de Madrid. Onde se sente mais em casa, se calhar. começou uma história, eu não digo que não foi no primeiro ano era um miúdo, tinha 21 anos, e era um estrangeiro quando lá cheguei, era um profissional, ia dar tudo pelo clube que me ia pagar, mas eu depois do segundo ano, ou no meio do segundo ano, há um jogo entre o Real Madrid e o Atlético no Bernabéu, onde foi uma injustiça o que aconteceu naquele dia, e a partir daquele dia até hoje nasceu um amor enorme dentro de mim, comecei a jogar como profissional, como estrangeiro, mas também já como colchoneiro, não é? Eu acho que o carinho que existe entre mim e a afición, os adeptos do Atlético de Madrid, é mútua, é uma coisa, como se diz, porque é que és do Atlético de Madrid? Fazes uma pergunta aos miúdos ou a alguém, é muito difícil explicar. Claro. Então é muito difícil explicar porque este amor entre milhões de pessoas e a minha pessoa, não é? Talvez também porque eu, quando era capitão, e digo, com 22 anos era capitão daquele grande clube, ok, podia jogar muito bem, mas acho que também defendia-o, talvez melhor fora do campo, não é? E sempre dava tudo pelo clube, seja dentro do campo ou de fora, ou claro. nas conferências de imprensa. Sim. Tu acabaste de dizer polémico, claro, muitas vezes foi muito polémico, passei os limites alguma vez, mas sempre por defender o clube, o Atlético de Madrid. Não é? Isso é sentir, acima de tudo, não é? Paixão. E só assim faz sentido também para o Paulo. É um modo de estar na vida. Tem que sentir, Paixão. tem que ter. O meu médico agora diz, a partir das 7 da tarde Já não pode. não podes falar, porque quando eu falo, quando me meto sempre paixão, entusiasmo, muita emoção, não é? Mesmo a falar por telefone, não é? Vou sempre a 1000 por hora, e ele disse, pá, a partir, agora já me deixa, não é? Mas a partir das 7 não podes falar com ninguém, não é? Tens de já estar calminho, e eu me dei os horários depois de me acontecer isto, e agora Só levando para mais. contextualizar, Paulo, Sim. o que é que lhe aconteceu? Estamos a falar em agosto, Sim, precisamente. não, isto é Só para quem, entretanto, chegou aqui à Não, Rádio Observador. dia 21 de agosto tive um infarto, uma artéria entupida, como foi para terem uma ideia, as pessoas estão-nos a ouvir, como o Iker Casillas, parecido, cada pessoa é um mundo, e foi um susto terrorífico que apanhei, né? E deixei de fumar, já estou no 3º mês, dia 21 faz 3 meses, estou numa guerra grande, mas vou ganhar esta guerra ao tabaco. E É mais uma competição. mais uma competição terrorífica, não é? Para quem fuma lá em casa, mas vale a pena, porque comecei a acordar às 7, 8 da manhã, a minha vida agora é 7, e depois às 10 da noite já estou a dormir, porque a partir das 7, o médico tinha razão, parece que tenho uma granada dentro de mim, a querer explodir, não é? Porque tabaco, quem diria, é terror. Também fumava desde os 12 anos, e é uma guerra grande, mas vou ganhar esta guerra, não há outra. Claro que vai, claro que sim. O Paulo sempre quis ser futebolista? Sempre foi assim Sim. a sua... Sempre foi. Claro que tinha outros planos B, que já falámos, caso não conseguisse, obviamente. Mas sempre esse foi. sonho, qual era o ídolo? O meu ídolo foi o Chalana, o meu querido Chalana, não é? Deus tem, o gênio, o pequeno, grande gênio. Foi ele, depois, com 11 anos, quando fui para o Sporting, não é? Como o Sporting e o Benfica jogavam sempre, ou jogavam um fora, outro em casa, ia sempre para o terceiro anel ver o Chalana jogar.
e era do Sporting. Então muitas vezes chegava lá com o cartão da Federação, né? Ou da Associação de Lisboa, não me recordo, onde podíamos entrar grátis. E os porteiros muitas vezes diziam: o que é que faz aqui um jogador do Sporting a ver o Benfica? E eu dizia: eu não venho ver o Benfica, eu venho ver o Chalana. O Chalana era diferente porque, ou seja, por exemplo, o Paulo foi um excelente jogador e comunica bem e defendia o clube, como estava a dizer, ia para as conferências de imprensa e defendia o clube. O Chalana, a linguagem dele era só dentro do campo, não é? Ele só falava mesmo a jogar, porque depois tinha aquele ar meio tímido, mais cá tímido, fora. mas vou-te contar uma história com ele, é que, sem dúvida, dentro do campo podia ser introvertido cá fora, mas dentro do campo era extrovertido, rebentava com tudo, não é? Isto é, com um pequeno movimento de rins, sentava os defesas, sem tocar na bola. E eu tinha tanta admiração por ele, e só tive uma vez com ele na seleção. Mas era craque, eu já era capitão do Atlético de Madrid. E foi um Portugal-Luxemburgo no Bessa. E ele foi convocado. E quando eu o vi, né, já sendo eu um craque, era o único português, penso eu, que estava fora do país na altura, e até tremi quando o cumprimentei. Né? Até me custou, tinha tanto respeito por ele, até custou-me cumprimentar, né? Tremia. Muito prazer, não é? muito prazer, não é? Porque para mim marcou a minha infância até aos 16 anos. Depois, no Campeonato do Mundo de Espanha, em 82, tinha 16 anos, comecei a ter outro ídolo, que era o Bruno Conte, que jogava na Roma. E comecei a ter um deus, que era o Diego Armando Maradona. Não é? Isso leva-me aqui à história de o Paulo diz que só pediu autógrafos a dois... ao Diego e agora ao Messi. E ao Messi. Porque eu acho que são os dois esquerdinos, a nível mundial e em toda a história do futebol, que eu considero muito superior a mim. Pode haver algum esquerdino, canhote, melhor que eu, um pouco melhor que eu. Agora, muito melhor que eu, só o Diego e o Messi. Ficou surpreendido o Messi quando viu lá o Paulo a pedir o autógrafo? Foi incrível, porque eu falo com o Luís Campos, que para mim é uma honra conhecer o Luís Campos, que é o diretor desportivo do PSG. Do PSG, já esteve no Real Madrid. O trabalho que ele fez em França com o Mónaco, com o Lille, não há palavras. E falo com ele no dia antes e mais ou menos organizámos, não aquela confusão que houve, não é? Mas eu falei com ele: olha, é possível isto? Fala. E ele disse logo: por favor. E é incrível que o Messi não sai ao campo para ver a relva. Normalmente os jogadores saem todos para ver a relva. Ele não saiu, né? E quando o Luís Campos deu-lhe a camisola para o Messi assinar dentro do balneário, o Luís volta-se sem a camisola estar assinada e diz: não, ele quer assinar a camisola à tua frente. Então foi uma honra tremenda. Eu acho que até depois assinou. Eu acho que até na Mongólia saiu aquele vídeo, né? Saiu em todo o planeta, penso eu. Foi uma loucura. E foi o meu segundo autógrafo. E de certeza que falta-me ali, nesta camisola, quando tiver com o bicho, com o menino, também com o meu herói, o Cristiano, vou dizer ao Cristiano para assinar ali ao lado. Para completar Aí está, já está, né? A galáxia. E fechamos a fábrica. Temos a nossa seleção a caminho do Qatar. Expectativas, Paulo, para a prestação? Todas. É como o Fernando Santos, é para ganhar. Temos que sonhar, acho que todos nós portugueses temos que sonhar. Temos na nossa seleção alguns dos melhores jogadores do mundo. E eu penso, por posição, talvez sejamos a melhor seleção do mundo. E o Paulo, de resto, também já fez aqui um pedido há uns tempos, precisamente para o Rafa e o Fernando Santos se entenderem, se bem que agora já tivemos uma entrevista que foi há uns tempos para o ar, onde Fernando Santos disse que está aberto, que não partiu dele, mas acima de tudo o Paulo espera que tudo se resolva, porque vê no Rafa um elemento importante para a nossa seleção. Sem dúvida, eu acho que o Rafa está num momento de forma incrível, talvez esteja a fazer o seu melhor ano. Não temos um jogador das características dele hoje na nossa seleção, e isto é Portugal, isto é o nosso país. E vamos jogar um Mundial e todos queremos ganhar, e para ganhar temos que ter os melhores na convocatória. E o Rafa, para mim, hoje, o que está a fazer,
talvez seja o melhor jogador português, melhor em forma, não é? Neste momento, está melhor, se é o melhor que está em forma, que está a resolver jogos, está a arrebentar tudo, tem que estar na nossa seleção. Mas eu também entendo, eu depois fiz uma chamada a uma pessoa muito perto, que está muito perto do Rafa, eu não tenho o privilégio de o conhecer pessoalmente, o selecionador sim, que é um grande amigo meu, mas nem falei com ele sobre este tema saiu só de mim e nada mais da minha cabeça. E também respeito o Rafa, a decisão que tomou. Também entendo há muitos portugueses que não estão contra o Rafa se voltar, né? Não entendem, mas para mim não, para mim não foi o primeiro, nem será o último a renunciar numa seleção e voltar depois, né? E em Portugal houve vários casos. Por isso, simplesmente foi um apelo, não sei se ainda vai ser possível ou não, também acho que não se pode convocar já mais ninguém, porque a FIFA não autoriza, só se alguém se lesionar, mas se for este o caso, certeza que alguém vai ter uma pubalgia, mesmo sem ter, não é? Paulo, e como é que olha para a atual situação do Ronaldo? Alguém que tem sido o melhor do mundo nos últimos anos, não é? E agora algumas críticas este ano. Não consigo entender, vejo injustas. Não podemos esquecer que o Cristiano foi o terceiro melhor goleador da Premier League. Não foi e a Premier League terminou em maio, quer dizer, e em agosto estava terminado, ou em setembro tinha que acabar a carreira, ou não sei o que aconteceu na sua cabeça depois de ter falecido o filho. Não, isto foi a finais de abril, princípios de maio, não sei o que aconteceu durante agosto, durante a pré-época. O que eu sei que aconteceu foi uma humilhação terrível que fizeram ao Cristiano, o treinador, a ele, porque não se faz a um craque que foi 5 vezes bola de ouro fazê-lo entrar a 2 minutos do fim. Isto não. Então, isto para mim não foi uma falta de respeito. Isto para mim foi uma humilhação. Ele quis ir para o conflito. O Cristiano foi um campeão que entrou, não é? Mas no 99 eu pensava que ele não ia entrar. Pensava que ele dizia, entra tu. A 2 minutos do fim, entra tu. Se fosse com o Paulo, o que é que o Paulo fez? Eu era muito mais rebelde que o Cristiano. nem se atrevia o treinador. Porque já sabia que eu ia dizer que não. Nenhum treinador podia-me fazer. Eu fui bola de prata. O Cristiano foi 5 vezes, ver lá como é que eu fiquei como português, né? a ver o Cristiano a entrar, né? Ok, foi um campeão, foi um profissional, sim, mas o mau profissional, o péssimo profissional, foi o treinador. Se ele está mal, se o Cristiano está mal fisicamente, né? O treinador tem que falar com ele, olha, não vais convocá-lo. Se tem que ganhar ritmo, o treinador tem que dizer, olha, vais para o banco e vais entrar nos últimos 20 ou 15 minutos. Agora, fazê-lo entrar a 2 minutos do fim, não há palavras, né? Por isso, tenho uma fé tremenda, né? O Cristiano vai se vingar disto tudo, o que lhe está acontecendo. Agora já foi ontem capitão, ontem capitão, já está. Se ele mete na cabeça. E ele cresce na seleção, não é? E é um campeão, é um competidor nato. Ele sabe as críticas que tem lhe caído em cima. Este início de época, muitas delas injustas. E vai-se querer vingar, não é? E ele normalmente ganha. O que é que eu lhe diria a Cristiano? Não é? O que é que eu lhe diria a este meu herói? E eu, Cris, menino, eu chamo-lhe menino, não é? Menino, deixa a ala, deixa as alas, deixa os extremos, já não é. Isto é para outro, deixa para outros. Tu, ponta de lança, tu, só área. Recuas um bocadinho entre a meia-lua da grande área e a meia-lua do meio campo, só para defender um bocadinho, só estás ali a tapar os buracos, né? Só ali entre os dois centrais, só para incomodar um bocadinho, mas área, porque com os craques que temos e os laterais que temos, que cruzam muito bem, ele de cabeça ainda é fortíssimo. Não sei se salta, fica lá no terceiro andar ainda, né? Porque ele consegue parar no ar, mas no segundo andar para. Ainda vai lá. E se temos, ou melhor, temos jogadores, temos craques que cruzam tão bem que ele pode rebentar no Mundial ainda, né? Se pensar que a aula para ele acabou, que tem que começar uma nova versão do Cristiano Ronaldo, que é só número 9, puro e duro, ponta de lança, puro e duro. Por isso Catarina e Mel, tenho uma fé tremenda que ele
Ele vai meter isto na cabeça e depois está os artistas todos, né? Eu para também jogar. tenho. Ninguém me perguntou a Sim. minha opinião, nem Sim. eu tenho que a dar, mas eu sou Tá. grande fã do Do Cristiano. Cristiano. E nosso herói e eu às vezes E não acredito que ainda tem muito para dar. algum, ele é. Agora, ali, se ele pensa só em ser ponta de lança, já eu acho que temos aqui uma nova versão para mais 2 ou 3 aninhos deste extraterrestre. Deste extraterrestre. Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta aqui sobre mundiais, porque Portugal, por norma, tem pouca sorte em mundiais fora da Europa, não é? O Paulo teve num que foi duro, não é? O de 86. Mas depois, por exemplo, Coreia, Brasil, agora mais recentemente, É correram verdade. sempre mal. É verdade. Não tem medo Miguel. agora com este? É verdade. Nós parece que nós damos melhor aqui mais verdade. perto, no nosso Não, quintal. isto temos que. Embora a história de 86 seja diferente da... Temos que mudar esta, como diz os espanhóis, esta mala racha, mau momento, né? Tem que acabar, mas é verdade, né? Assustaste-me aqui um bocadinho, só um bocadinho, né? Pronto, agora o Paulo. Não. Obrigada, Miguel. Não. Agora o Paulo. Miguel, ficou vamos do pensar em género, coisas "O que é positivas." isto?" Não, vamos mudar isto, este Mundial, vamos mudar com isto, né? Também é o primeiro nas Arábias, né? Exatamente. Por isso vai ser tudo positivo, se Deus quiser, não é? Temos de ter aquela pontinha de sorte, porque também o selecionador rebentaram com o selecionador quando foi com a Sérvia e também com a Espanha, também injusto. Todos queremos jogar como o Guardiola, né? Toda a gente quer jogar como o Manchester City, mas o Guardiola só há um, né? Isto é. Parece que ganhámos também 10 mundiais e 10 europeus, não é? Porque eu ouvi do selecionador estes últimos tempos é uma coisa incrível, só ganhámos uma vez, não é? Pelo menos não é lá, não podemos ser ingratos, não é? E eu vi ingratidão com o nosso selecionador, não é? Porque só ganhámos uma vez um Campeonato da Europa, uma grande competição, e depois também, à parte do Campeonato da Europa, a Copa, a Taça das Nações, o que é isto? Mas o Campeonato da Europa só ganhámos uma vez, foi com ele. Vamos ter fé nele, não é? Eu não sei se é muito típico português, mas facilmente passamos de bestiais a Do bestas. 880, não é? E esquecemos-nos muitas vezes de tudo que... Sim, quanto à Sérvia, não é? Se tudo dentro do balneário, ou melhor, foi massacrado. Bastava o empate e os sérvios ganham o jogo no último minuto, não é? Mas, para sermos justos, não se pode culpar. Ok, jogámos mal, sim, mas o empate bastava, não é? Naquele último minuto, os jogadores portugueses, sobretudo dentro do balneário, era, entre aspas, como se diz, é para matar, não é? Dentro do balneário vai para matar-nos a todos, não é? Porque o canto é um canto curto e depois estão 6 sérvios na área para 3 jogadores portugueses. 6! Falta 1 minuto ou 2 para acabar o jogo, não é? É o Fernando Santos o culpado? Não. São os jogadores. Isto também aconteceu comigo. Não estou foi um erro. Eles sabem como é que é possível. Imagine eles dentro do balneário, uns a olhar para os outros, como é que podem marcar um golo e o sérvio a cabeçar sozinho, né? Fez o golo sozinho, uma cabeçada. Isto é possível, como é que pode meter aquele golo, não é? Imagino as críticas ao que fizeram entre eles, os jogadores, entre eles. Pegando no que a Catarina estava a dizer, esta questão do 880 e da ingratidão, o Paulo alguma vez se sentiu injustiçado em Portugal? Tem aquela história antiga da bola de prata, não é? Que é mais ou menos reconhecido que acabou por ser injustiçado. Mas... Ela fora ou aqui, as minhas grandes homenagens foi no Atlético de Madrid, não é? Ainda agora, há pouco tempo, não é? 70 mil pessoas ali. Eles ligaram-me logo quando saí do hospital: olha, queremos fazer esta homenagem ao Atlético de Madrid. No cartão do Atlético hoje há 130 mil sócios ou abonados e o cartão é a minha cara, não é? Uma fotografia minha. Agora vão lançar uma camisola minha. Eu acho que só a Roma, penso eu, foi como disseram, só a Roma lançou uma camisola de uma lenda, né? Foi do Totti. E acho que esta vai ser a segunda, nem Real Madrid, nem Barcelona. Penso eu, vão lançar agora. Era para ser lançada na sexta-feira, mas como está a haver maus resultados e a equipa não se classificou nem para a Liga Europa, então pensaram noutra data que deve ser brevemente durante o Mundial, penso eu. Por isso ali fizeram todas as homenagens. Mas mexe um bocadinho com o Paulo o facto de, por exemplo, eu recebo as homenagens dos meus compatriotas, recebo-os na rua.
Eu nunca mais me esqueço, uma vez estava na CMTV e comecei a chorar porque o alcalde de Madrid fez umas declarações, o presidente da Câmara de Madrid, que falou em cinzas, disse à mãe, quando era adolescente, se eu morrer, mete as minhas cinzas na ala esquerda, onde o futuro corre, não é? E aquilo rebentou comigo, e eu chorei, ouvi aquilo em direto, e rebentou-se. Quando ouço ainda cinzas, não é? Mete na ala esquerda, onde o futuro corre, é mais que a conta, então chorei. E no dia seguinte recebi a maior homenagem dos meus compatriotas, né? De Portugal, de todos os portugueses. Né? Foi uma loucura, porque eu disse aí, eu sou português. Né? Portanto, não sente qualquer mágoa, porque sente o carinho que toda a gente e recebe diariamente esse carinho. Sim, nas redes sociais e não só. Soares, o Presidente da República, um dia disse-me, ele foi o grande... Eu, na altura, tinha que ir para a tropa, em 87, né? E ele e as Forças Armadas e os políticos queriam me ver na tropa, porque eu era, para eles, era o grande exemplo dos jovens portugueses, e tinha que ir para a tropa. Mas, a falar com o Presidente da República, o Mário Soares teve que entrar nesta situação, e foi ele que inventou uma lei, para mim, no fundo, todos depois que vieram atrás de mim, que eram os estatutos para atletas de alta competição, atletas de élite. E tive uma prórroga de 8 anos. E tive E ele diz-me a mim, quando conseguiu isto, olha, agora não podes falhar a mim, a Portugal e aos imigrantes portugueses, que na época, né, eram outros tempos, estavam a passar muito mal em Espanha. E um dia diz-me, já passado estes 8 anos, né, que ele quis logo condecorar em dezembro, quando vai a Madrid, ele diz-me logo, herói, eu vou-te condecorar brevemente. E 8 anos depois, quando já estava em Itália, diz-me, já não pôde, tive 1 ano e tal sem vir aqui, porque acabou a prórroga de 8 anos, e eu tive 1 ano e tal sem poder vir a Portugal. E ele ainda era Presidente da República, estava no segundo mandato, terminava em março. Isto aconteceu aí estava no AC Milão, quando terminou a prórroga, que eram os 8 anos. E ele liga-me no dia de Natal, que ele sabia que era o primeiro Natal que eu passava fora de Portugal, e ele liga-me, sabia, e ali dá-me a entender que nunca poderei ser condecorado em Portugal. É um tema político, porque será sempre ele que vai vir, não é? Seja a oposição, seja aquele, seja o outro, alguém vai sempre dizer que eu consegui por Mário Soares, né? Deu-me assim a entender isto, por isso não é normal que politicamente aqui em Portugal possa ser condecorado ou possa. Nenhum obrigado. Nenhum obrigado, nada, levei. Só dele. E olhando para o seu percurso. Eu estou a falar a nível do governo. Sim, já fui condecorado pela minha terra, Montijo, sim, onde estou agradecido eternamente. E essas estou a falar a nível. Melhor, não é? A nível. Máximo. E de resto, já que estamos a falar também, em breve o Paulo também vai estar exatamente num evento no Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, no Porto, o Thinking Football Summit 2022, onde precisamente vai ser distinguido no Thinking Football Summit Awards, precisamente tal como o José Mourinho e o Jorge Mendes, portanto, e o Paulo também lá vai estar. Este tipo de homenagens para si fazem todo o sentido, continua a saborear cada uma delas? A tocar forte, claro. Não é só mais uma? Não. Na sua vida isso não existe? Não Há existe. cá. Não há mais uma. Não. É mais uma forte de emoções, não é? E na sua carreira, Paulo, assim, um momento mais duro? Foi a lesão, sem dúvida alguma. A primeira lesão, rebentaram-me com o joelho. E depois foi a minha guerra, né? Aquilo parecia que era uma lesão não tão grave, mas foi muito mais grave do que todo o mundo pensava, e levei 3 seguidas, né? A vida ali não era só futebol. Vou-te dar o exemplo. Na minha primeira operação, depois de me operar em Verona, primeiro em Verona, estava um mundo da imprensa. Estava câmaras por todo lado, havia não só a imprensa italiana, portuguesa ou espanhola, não, o mundo. Câmaras por todo lado. Um ano depois,
Na minha segunda operação estavam 4 jornalistas locais da região. 4. E um ano depois, já no AC Milão, na minha terceira operação em Paris, tive que eu ligar para o Record e para a Bola. Olha, pá, eu vou ser operado. Querem vir aqui? Eu ia perguntar por histórias de bastidores, mas o Paulo acabou já por É oferecer incrível, aqui isto uma. faz parte da vida, não é? Então aí começas a ver, tinha 29 anos, tu começas a ver, isto é a vida também, não é? Foi uma... Se me dizes a mim, foi duro. Eu acho que foi uma lição para aprender a saber o que era a vida, o que era o após-futebol, não é? E custou-lhe entender esse pós? Não, Doeu-lhe? não, porque toda a gente dizia que eu não voltava nunca mais a jogar, não é? Por isso já não iam, porque Claro. eu já estava, entre aspas, já estava morto, não é? Para toda a gente, o que é que eu vou fazer ali, que este gajo está? Mas toda a gente se enganou. Acabei por ser campeão de Itália, não é? O ar do Paulo. Não é? adoro. Deu uma e voltei a ser, não é? Acho que fui o primeiro português a ser campeão de Itália. Só joguei um jogo, mas consegui ser campeão italiano e consegui ainda jogar uns tempos, não é? Numa final não estava, isto é, a minha cabeça ganhou ao joelho, não é? E há pouco, por acaso, o Paulo estava a falar, e é verdade, eu acho que nisto, quase em tudo o que é desporto, e não só, e na vida, muitas vezes o poder está mesmo na nossa cabeça. Há pouco Sem dúvida. estava a falar do Cristiano, e eu acho que ele tem uma força mesmo de... Está tudo na nossa cabeça, às vezes mais do que no físico. Eu sei que quando falamos de idade, às vezes o físico não consegue acompanhar, obviamente, mas eu acredito que muito, e no futebol também, tudo se passa pela cabeça. Sem dúvida. O mental, o Sem psíquico. dúvida. Eu digo-te o que passou comigo, a experiência. O Milão tinha 2 psicólogos. E normalmente entravam de manhã no balneário, olhavam para ti, né, e diziam: olha, a Catarina passa, depois do treino, passa no meu escritório. Ok. E Miguel olhava para o Miguel: não, Miguel, tu estás bem, ok, estás. Só de olhar. Só de olhar, não sei dizia. o que é que eles viam ali. E foi a primeira vez que eu vi psicólogos no futebol, não é? Já tinha, quando lá cheguei com 29 anos ao AC Milan, porque o Milão estava à frente de todos os outros clubes. E a mim, eu estava de racha, né? Tinha sido operado. E eles olhavam para mim, lá quando eu estava lá a fazer a reabilitação no ginásio, e com os massagistas e com os médicos, eles olhavam para mim, e nunca fui ao escritório deles, né? Nunca tive uma consulta com eles. Eles diziam mais ou menos, olhavam para mim e: ai, Leão, tu és um leão, Paulo, tu não necessitas nada, né? Talvez fosse... Eu nunca fui, talvez esta frase deles fosse a melhor que eles viam para me dar força. Claro que eu estava mal, né? Eu estava de racho, mas eles, a maneira de me puxarem para cima é: tu não precisas de nada, tu vais conseguir jogar ainda, né? Por isso não é preciso teres nenhuma consulta connosco. Eu nunca lá fui, nunca fui ao escritório deles, né? Não, porque, e a nível mental isto dava-me força, Claro. né? Esta Sim, frase, sim. no fundo, estava a ser mais psicológico do que mandar, do que dar sim, como é que estás, como é que não estás, não sei o quê, a perna, a atrofia, pau, a tua cabeça. A minha cabeça está um desastre, né? Lá tenho Mas às vezes ouvirmos ali a palavra certa esta palavra. funciona quase como um gatilho, não é? Para incrível. depois tudo. Uma frase: tu és um leão, tu não precisas de nós. Claro, precisava deles mais que todos, né? Mas depois já aquela não podia frase falhar. dá-me uma força. Não preciso de ninguém, eu vou sair disto, eu vou ganhar esta guerra e vou jogar e vou ser campeão de Itália, né? E assim foi. Mas certeza que o Cristiano, basta uma frasezinha para ele chegar agora ao Mundial e rebentar tudo ainda, né? E ele é o goleador, ninguém define melhor que ele, né? Já que falaste do Cristiano, né? Ninguém define melhor, ninguém. E tem 37 anos, ok, mas quando tinha 37 anos marcou de fevereiro, ele faz anos a 5 de fevereiro, daí até o final do campo fez 12 golos. 2 pela seleção e 10 na Premier League. Já com 37 anos, ele tem 37 anos hoje, não tem? Não, ele Nós não às fez vezes perdemos um bocadinho a noção do tempo. tempo. do tempo.
e por isso criticámos muito a ele. Sabes porque é que houve tantas críticas? Na minha opinião, agora quanto à Espanha, porque nós sabemos como é o Cristiano, não é? Todos nós, ou os mais velhos, não é? Os miúdos de 17 anos, não, não é? Ou pouco conhecem, mas sabemos que o Cristiano é... O meu filho tem 10 e é grande Sim, fã. mas sim, não, eu digo é, Eu ao dizer, a percebo. chegar aqui, vou fazer um Mundial, e o europeu, não é? Para muitos portugueses, choca. Pá, não. Ficam já na dúvida. Não chega, não. Ele tem que dizer que se o selecionador Pois. achar, eu farei este Mundial e também o próximo europeu, não é? Se o achar não houve, ele afirmou, vou fazer, e isto choca, normal. Então, se depois contra a Espanha, que teve 2 ou 3 ocasiões claras, não faz, vai ser criticado até por muitos compatriotas. Mas se vemos no fundo bem quem é o Cristiano está cá muito. Isto era o Cristiano. O Cristiano é assim, né? Não disse se o selecionador achar, disse vou ao Mundial e vou, mas ele é assim e não merecia por isto tantas críticas que ouviu, muitas críticas que ouviu e para mim injustas. Estamos a falar de um herói português, né? Um herói português. CR7, o bicho, o menino, como eu chamo, é um herói português e eu estou... Não imaginas como é que eu tenho fé que ele se vai vingar de muita gente. Não de cá de cá de dentro do nosso país. Inglaterra. É engraçado que esta é a primeira vez que eu estou com o Paulo Futre, mas na minha cabeça a imagem do Paulo é sempre assim, realmente para viver tudo ali ao máximo, e nota-se que durante esta conversa, por todos os temas por onde nós já fomos, o Paulo fala mesmo com o coração e sente tudo muito. Nesta conversa eu acho, Miguel, também que é um bocadinho inevitável, digo eu, recuarmos no tempo e recuarmos até a uma conferência de imprensa no Sporting, que eu acho que também funcionou aqui quase como um ponto de viragem na carreira e na imagem que muita gente tinha do Paulo, porque o Paulo aceitou, estamos para quem entretanto não pode não estar a acompanhar essa conferência de imprensa, tem a ver precisamente com a contratação que na altura o Paulo falou, do melhor jogador chinês da atualidade, enfim, mas as pessoas depois voltaram a ter a figura do Paulo tão presente e o Paulo aceitou tudo aquilo que toda a gente na altura depois viralizou, e o Paulo é assim, aceita e está tudo bem. E no fundo até funcionou. Correu bem. Se muitos achavam... Não correu bem. Não correu bem. Pronto. Ok, pronto. Não correu bem nesse sentido, obviamente. Mas quando venho com tudo, né? Claro. As percentagens eram muito desfavoráveis para nós. Então tinha que fazer ruído. E a situação do chinês, né? Não fui eu que inventei, né? Já tinha inventado o Perugia, né? Com o Nakata, o japonês, que trouxe os departamentos, né? Que veio os charters por todo lado. Pronto, era aí que eu queria chegar. Japoneses. Aquilo não era meu, então sabia que, ok, vamos rir todos, eu sou o próprio a rir-me de mim, mas cuidado, terminámos com uma grande porcentagem face à expectativa. Digna. E depois sabia que mais tarde ou mais cedo a verdade vinha cá de cima. O que eu não gostei, pois eram os meus sócios, né? Os miúdos e tudo, aquilo foi uma loucura total, né? Os miúdos depois diziam, eles pensavam como eu ainda tenho hoje, né? Que eu vivo entre Madrid, entre Espanha e Portugal. O meu português é horrível, é a parte de ser horrível também. Tinha o acento ou a pronúncia espanhola. Então muitos miúdos perguntaram ao ver-me, este gajo é Uruguai, ou é Argentina, ou é Paraguai, ou é... Né? E os pais diziam a ele, não, este gajo era o meu ídolo, né? O teu ídolo. Então os miúdos iam ver, os miúdos iam para o YouTube ver-me as minhas jogadas, não é? Então aí quando ia na rua, né? Sócio, és o ídolo do meu pai e agora já o meu também, né? Por isso é que eu trouxe essa história, porque é nessa perspectiva que eu queria sim. chegar, não era tanto em termos de Sim, resultados, mas tens toda a razão, não é? Eu estava mais em Espanha, já não vinha a Portugal, estava na televisão. Exatamente, sim. Na Al Jazeera, na altura, tinha trabalhado em várias televisões, escrevia para a Marca, na altura também, tudo Espanha, né? Tudo em Espanha e Al Jazeera. Portanto, isso foi quase aqui o ponto de viragem através de voltar. Depois diretor desportivo, isto é, não tinha vindo, há quanto tempo não vinha eu assim, aparecia forte em Portugal, desde que tinha-me retirado para aí,
para aí, desde que me tinha retirado, não aparecia tão forte em Portugal, já tinha passado muitos anos, não é? E os miúdos de 20 nem sabiam quem eu era. Os miúdos que é? Já os garotos de 20 anos nunca tinham ouvido falar em mim, quanto mais os miúdos de 10 e de 11 anos ou 12, não é? Mas no fundo, viram, este gajo foi português. Quando foram-me ver, este gajo é português, não é? Este gajo jogava muito, não é? E era português. E depois viram a história. Este gajo levou Portugal às costas muitos anos, não é? O futebol tem 10 e sabe quem é o Paulo, portanto... Agora, mas na altura, depois começaram a ver que este gajo, sozinho, entre aspas, levou o futebol português às costas, não é? E abriu as portas para todos os outros. Abriu as portas também para as vendas dos clubes, não só para os jogadores que vieram atrás de mim, como o Luís Figo, os campeões todos que vieram atrás de mim, mas especialmente também para os clubes. Os clubes começaram a vender muito mais caro e a sair jogadores que na altura era muito difícil saírem jogadores para o estrangeiro, porque só podiam jogar 2 estrangeiros por equipa. Então os grandes clubes era muito, muito complicado. E tivemos azar que todos os que saíram antes de mim, por uma razão ou outra, falharam. Então tínhamos a nossa fama no estrangeiro, era que tínhamos a mentalidade frágil. Eu recordo-me quando ganhámos a Taça dos Campeões Europeus com o Futebol do Porto, tive 2 reuniões com o Real Madrid, 2 com o Barcelona e 2 com a Juventus. E na segunda perguntei a eles, porque estas perguntas, fazem sempre estas perguntas aos estrangeiros, o que é que eu comia, quantas vezes podia estar sem a minha mãe, quantos dias podia estar sem a minha mãe, quantos dias podia estar sem o meu Montijo, a minha terra, testes psicológicos, não é? E eu faço esta pergunta, porquê a mim? Ou fazem a todos os estrangeiros que vão contratar-me? Fazemos-te a ti, porque tu és português. E vocês têm a mentalidade frágil, não podem estar muito tempo no seu vosso país. Querem logo voltar assim. Estávamos nós em 1987. E eu, isto vai tudo mudar, não é? Eu disse isto ao Mário Soares. Quando o Mário Soares, a primeira vez fala comigo, também me disse que eu tinha que ir à tropa. Não é? E eu contei-lhe esta história. Você sabe, Sr. Presidente, o que é que nos pensam de nós cá fora? Fora isto, temos mentalidade frágil, nós portugueses, mentalidade. E foi aí que ele pensa na tal lei que inventou para mim e vai contra tudo e contra todos. Não é? Mas tínhamos esta mentalidade e graças a Deus aquilo mudou tudo, não é? Mudou tudo. Então, os miúdos começam a ver mais ou menos o ídolo do pai deles, não é? Porque eu era o ídolo de toda a minha geração. Sim. O ídolo dos avós e dos pais, né? E vão começar a ver o que é normal, o que é que este gajo fez, não é? E depois começa a sentir, meses depois desta conferência de imprensa, uma admiração do outro mundo dos miúdos, não é? E dos garotos que nunca me tinham visto chegar, não é? É quase uma nova vida. Sem dúvida. Mas também teve muito a ver depois com a reação que o Paulo teve, não é? Porque o Paulo aceitou e entrou no barco. Sim, até, mas é a minha maneira de ser. Exatamente, e acho que às vezes também passa mesmo rimo de mim mesmo, não é? Isto é a minha maneira de ser. Aí. E os meus filhos também. O meu filho, quem me fez vir mesmo com o chinês é o meu filho mais velho, né? Que lá começa a rir e o pai vai já. Vai com isto, né? Como eu, ri-se dele mesmo, como eu rimo de mim mesmo e tenho este caráter, né? Não, sempre tive e não vou mudar agora com 56 anos. Né? Estamos mesmo na reta final. Queria só fazer aqui talvez mais 2 questões muito rápidas, Paulo. Primeiro, se arrepende de alguma escolha, decisão que tenha feito? E a segunda é, o que é que o futebol tem de tão especial que as crianças, os miúdos, e mais uma vez falo como mãe, continuam a ter como sonho ser jogador? O que é que o futebol tem de tão especial que passa o tempo que passar, continua a ser... Eu acho que não podes pensar em dinheiro quando tens 6 anos, não é? Quando começa o sonho. Não. Os primeiros sonhos é porque amas o futebol. Amas jogar na primeira equipa. Foi isso que levou o Paulo, precisamente, a querer jogar futebol. Essa paixão de gostar. Sim, foi logo. Então, com 6, 7 anos, eu acho que já queria jogar no Sporting. Não, eu adorava, 6, 7, 8 anos. O primeiro sonho é jogar, mas depois vem a seleção. E já mais tarde aparece o dinheiro. Né? Porque normalmente, se vês, todos os miúdos são da classe. A maior parte de classe baixa.
a maior parte dos miúdos, ou que chegam, Uhum. que chegam lá, são de classe baixa ou classe média. Pá, é muito difícil um milionário miúdo ser um craque de futebol, não é? Isto é, não sei se existe ou não, é uma questão de vocês investigarem, mas eu acho que não há nenhum milionário que nascesse num berço super de ouro, chegasse lá acima. Então a partir daí dos 12, 13 anos, então começam os sonhos também do dinheiro, não é? De quereres dar uma casa aos teus pais, uma boa vida à tua família e também para ti, não é? Claro. Mas até esta idade, até aos 12, 13 anos, 14, por muito pobre que sejas, os primeiros sonhos é paixão, é jogar na tua equipa do coração, não é? E depois há que vem o dinheiro, não é? É normal. Depois já é Começa a pensar. o sonho é jogar a titular no teu clube, ser internacional A e ir lá para fora ganhar muito dinheiro, não é? Os objetivos vão mudando Sim, consoante aí está, a a idade. Completamente. Só mesmo para terminar, então, arrepende-se de alguma escolha que tenha feito, alguma decisão da sua vida? De certeza, desculpem. De certeza, mas há uma que eu não me arrependo. Toda a gente diz que se eu, quando saí do Foco do Porto, com 21 anos, tinha ido para o Real Madrid, Barcelona, Milão, ou mesmo Inter de Milão, que eu era pipa ao Inter, hoje tinha 3 ou 4 bolas de ouro, né? Se tinha ido logo. E quando dizem isto, estão a dizer que eu não devia ir para o Atlético de Madrid. Não, porque se eu ganhasse 3 ou 4 bolas de ouro, talvez seria um mais destes clubes. E de certeza absoluta, Catarina e Miguel, que hoje, com 3 ou 4 bolas de ouro, nestes clubes, não tinha recebido a homenagem que recebi agora com 70 mil pessoas a aplaudirem-me e com lágrimas nos olhos, como eu estava, não é? Por isso, não me arrependi nada de ir para o Atlético de Madrid. Nunca. Muito bem. Paulo, muito obrigada por este momento. Foi um prazer. E agora venha à seleção. Foi uma honra. E vamos sonhar. Vamos, Mas sempre. nem sonhar grátis. Sonhar é grátis. Mas neste caso, nem sonhar grátis. Vamos sonhar que pode ser mesmo possível, não é? Foi uma honra enorme estar aqui Paulo. com vocês dois. Obrigada, Paulo Futre. Hoje, em 40 minutos, na Rádio Observadores.